Aleluia. 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 Feche seus olhos, queridos, nessa hora. Esqueça quem está do seu lado agora. É só você e Ele. Corações gratos são terras férteis para milagres. Você não vai pedir absolutamente nada nesse momento. Apenas inclina o seu coração para um momento de gratidão ao Senhor. Eu não sei como tem sido o início do teu ano, mas de uma coisa eu tenho uma plena convicção: o Senhor não muda. Ele é bom em todo o tempo. Vamos encher esse lugar de ações de graças. Vamos encher esse lugar de adoração. Não peça nada, agradeça pela sua família. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pelo alimento abençoado de cada dia. Levanta a tua voz com vida, com fé, com ousadia. Ele é digno de todo louvor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Levanta a tua voz. Nós somos tão ousados em pedir ao Senhor aquilo que nós queremos, mas precisamos desenvolver essa mesma ousadia em levantarmos as nossas mãos, agradecermos ao Senhor, abrimos a nossa voz com ousadia, com alegria. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, tu és digno. Levanta as tuas mãos, exalta o Rei dos Reis. Yeah. Aleluias, aleluias. És digno. Dá aquele mi maior. Vamos louvar o Senhor um pouco mais. Porque Ele vive. Levanta a tua voz. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Agora declara com alegria. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos do meu. Se você sabe em quem a sua vida está, então louva, exalta. Porque Ele vive. Levanta a tua voz como um coral. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Agora, exalta Ele. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Oh, do meu Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua fidelidade, porque cremos que o Senhor sempre será fiel. Nós te agradecemos pela tua palavra, pois cremos que a tua palavra é a verdade. Espírito Santo, és livre para se mover em nosso meio. Faz tudo conforme a tua santa vontade, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus nós te damos graças. Se você crer, diz amém.
Olha para o teu vizinho lindo e diz: como é bom te ver aqui nessa noite. Diga para ele: você está melhor do que ontem e sairá daqui melhor ainda. Se você crê, dá uma glória a Deus. Obrigado, queridos. Sente-se um pouco. Sabe, irmãos, é fantástico quando nós entendemos a quem nós servimos. Eu não sei você, mas sempre que entendemos quem nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo e o que nós podemos em Cristo, a nossa forma de viver, ela muda completamente. Algumas pessoas, elas não entendem e elas atribuem uma maturidade espiritual com o seu tempo de igreja. Mas a maturidade não está condicionada a tempo de igreja, mas sim daquilo que a palavra você absorveu em seu coração, ao praticar, ao entender, ao compreender acerca das Escrituras sobre a tua vida. Hoje à noite nós iremos tratar sobre a igreja e os últimos dias. Nós estamos diante de um cenário profético e, de certa forma, nós somos participantes de um período extraordinário no qual nós temos a possibilidade de, com os nossos próprios olhos, presenciar sinais que se manifestam diariamente acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, elas confundem o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Já foi ministrado aqui nesse lugar, mas é necessário compreendermos que são dois eventos diferentes. O arrebatamento, ele antecede a segunda vinda de Cristo, porque, de certo modo, nós aqui subiremos. A Bíblia nos ensina que, ao abrir e fechar os olhos, ao som da trombeta, a voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo há de ressuscitar primeiro. Então, se você perdeu alguém em Cristo Jesus, logo em breve nós, juntos com os nossos corpos glorificados, seremos arrancados dessa terra e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, para um cristão, a morte física não é o fim. Para um cristão é apenas uma passagem. De certa forma, o apóstolo Paulo, ele tinha um conceito, ele era tão impregnado com as verdades daquilo que ele absorveu do Senhor, que em Filipenses, no capítulo 1, ele diz: o meu desejo é partir. A minha expectativa é partir. Quem em sã consciência, irmãos, de uma forma leviana, abriria sua boca dizendo: eu quero morrer? Paulo não estava com depressão, Paulo não estava de mal com a vida, Paulo, ele apenas tinha uma convicção daquilo que o aguardava, da certeza de que, no qual ele partisse desta vida, ele iria estar em um local onde ele mesmo cita, incomparavelmente melhor. Mas ainda estamos aqui, somos a igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos a noiva do Cordeiro. E logo após o arrebatamento, a Bíblia nos ensina que haverá as bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. E aí passaremos a não mais ser noiva, mas sim a esposa de Cristo. Retornaremos com Ele na segunda vinda e reinaremos durante 1000 anos aqui nessa terra. Então olhe para os seus e diga: se prepara, crente, para grandes emoções. Mas enquanto este dia não chega, eu te digo com toda certeza que não irá demorar. Segundo aquilo que nós podemos observar, que a própria palavra nos apresenta sobre os sinais dos finais e dos tempos. Eu te digo com toda certeza, ainda tem muita coisa a ser feita como igreja. Tem uma posição que devemos tomar como igreja, porque a Bíblia é muito clara quando diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. E a igreja sou eu, é você, somos nós quando fluímos, andamos em unidade como corpo de Cristo, irmãos. Não tem capeta dos infernos que possa nos parar.
O problema é a falta de entendimento em relação àquilo que as Escrituras falam acerca de quem nós somos em Cristo e permitimos o diabo pintar e bordar sobre a nossa vida. Mas quando a verdade cai dentro do teu coração, quando essa palavra da fé ela é impregnada em teu coração, irmãos, muita coisa muda na tua vida. E muita coisa muda até mesmo a quem estiver perto de você. Vamos para as Escrituras, abra a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 4 ao 11. O apóstolo Paulo traz algo bem interessante a essa carta aos Tessalônicos, quando ele diz: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repetindo a destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiai. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, como manter o fogo do Espírito. Eita glória! O apóstolo Paulo, de uma forma clara e direta à igreja, ele diz: ei, nós não somos trevas, nós não somos da escuridão para sermos pegos de surpresa, nós somos filhos da luz. E quando se tem luz, se tem uma visão ampla daquilo que de certo modo está acontecendo e o entendimento acerca daquilo que há de acontecer. De certo modo, o apóstolo Paulo nos traz um despertar quando ele diz: ei, presta atenção nos sinais. Vocês têm o Espírito, vocês têm a palavra. Há uma necessidade de sermos diligentes, cuidadosos em relação aos sinais que se manifestam dia após dia. Porque não tem lógica os filhos da luz serem pegos de surpresa. E de certo modo, irmãos, parece que muitos de nós estamos como se alguém estivesse dormindo, relaxado, com a mente fora do lugar, sem ter por compreensão aquilo que de certo modo tem se tornado explícito diante dos nossos olhos, e não estamos compreendendo a dimensão da proximidade que se mostra dia após dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, de certa forma, desperta naqueles que têm um entendimento uma certa urgência, uma postura diferenciada, quando se tem uma compreensão, de certo modo, de que estamos bem próximos desse evento extraordinário que a Bíblia chama de arrebatamento. Nós temos uma postura e uma posição compreensível em relação àqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, irmãos, qual é o propósito do Evangelho? Muitas vezes nós absorvemos o Evangelho como algo pessoal, mas não se trata apenas de mim, se trata de nós. O Evangelho não é só a minha pessoa, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e não apenas a mim.
E de certo modo nós nos tornamos pessoas egocêntricas quando absorvemos essa verdade e retemos ela apenas para aqueles que no qual estão próximos de nós. Se nós estudarmos um pouco, eu te aconselho, se você ainda não fez, faça o Rema. Essa escola vai, de certa forma, transformar a tua vida, mudar os teus conceitos, abrir a tua visão, o teu entendimento acerca da palavra. E uma das disciplinas que o Rema nos traz é a escatologia, o estudo do final dos tempos. E lá você vai entender que diante de um cenário profético, de uma visão profética, aos olhos do Senhor, apenas 3 classes de pessoas são vistas: gentios, judeus e a igreja. E para cada uma dessas classes de pessoas, a Bíblia nos mostra, principalmente neste final dos tempos, eventos paralelos que, de certo modo, precisamos compreender aquilo que irá acontecer comigo e com você, para não absorvermos pensamentos de medo, de insegurança, porque a expectativa da volta de Cristo para o cristão deve ser algo que venha trazer ânimo, entusiasmo, alegria e não medo. As pessoas leem o livro de Apocalipse e se deparam literalmente com um filme de terror e absorvem aquelas verdades como se fosse 100% daquele livro para ela. E não é. A melhor parte, a melhor fatia do bolo, eu te digo com toda certeza, foi preparado para a igreja de Cristo, irmãos. Então precisamos ter a consciência, e diante deste cenário, o próprio apóstolo Paulo nos mostra que judeus, gentios e igrejas, de certo modo, é a forma no qual Deus enxerga dentro de um cenário profético. E nós somos a igreja. E a igreja, de certo modo, ela tem uma participação muito ativa ao que se trata acerca do final dos tempos. Por quê, irmãos? Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra se movendo. E 3 pontos fundamentais precisamos ter em relação à postura que a igreja deve seguir ao que se trata acerca do final dos tempos. E o primeiro deles trata-se acerca de santificação. Essa palavra é um contexto cristão, ela tem um sentido de separação. Algo que nós nos submetemos à vontade de Deus em um conceito, não por uma obrigação, mas por amor e fé. Olha o que a Bíblia nos mostra, de certa forma. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sabe, queridos, santidade não é uma opção. Santidade é uma decisão. E muitas vezes nós, por mais que tentamos compreender que existe ainda um corpo, vivemos em cima das nossas emoções, nós somos um espírito recriado. Nascemos de novo e o que nasceu de novo foi o teu espírito. Não foi o teu corpo, nem a tua alma. Há uma necessidade de renovarmos a nossa mente com a palavra, para buscarmos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a maior característica de alguém que busca santidade chama-se arrependimento. A Bíblia trata o arrependimento como uma doutrina básica, uma doutrina elementar. Arrependimento das obras mortas. Faz parte de um papel, de uma obrigação da igreja de Cristo, para que possa desenvolver a santidade, ou melhor dizendo, possa viver um estilo de vida que agrade a Deus. Porque errar, irmãos, você vai falhar. Você irá errar. Nós iremos falhar. A diferença está em não permanecermos no erro. Buscarmos manter uma postura de santidade, entender e compreender que o arrependimento é reconhecer que errei e preciso voltar para o caminho correto. Porque, irmãos, eu não quero ir para o inferno. Mas o que me motiva a uma vida de santidade não é o medo do inferno, mas sim a proximidade com o Senhor.
Porque a partir do momento que focamos mais no inferno, estamos diminuindo a grandiosidade de estarmos diante do Senhor. E o inferno nunca irá se comparar àquilo que Deus tem para nós. E aí há uma necessidade de entendermos que o arrependimento faz parte da vida de um cristão. Que é uma decisão. Que é algo que não vai ser movido pelas nossas emoções, mas sim por um espírito recriado, em reconhecermos que falhamos, mas que se nós nos arrependermos, temos um advogado fiel e justo, e Ele há de perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. E a Bíblia nos mostra que isso é capaz na vida daqueles que abrem o seu coração com verdade diante do Senhor. É necessário termos uma busca incansável pela santidade. Precisamos de ministrações, precisamos de temas que abordem e de certa forma geram conflito em cima da nossa alma, das nossas emoções e da nossa carne. Porque o mundo tem se manifestado de uma forma tão escancarada que hoje em dia não tem-se mais a necessidade de ocultar nada. O diabo não precisa mais estar oculto nas músicas, nos filmes, nos desenhos infantis, tudo é muito explícito. O diabo não tem mais a vergonha na cara de mostrar que ele é diabo. O problema é que a igreja está absorvendo isso como algo comum e se tornando passiva em relação a determinadas posturas que o diabo tem apresentado e de certa forma elas concordam dizendo: é a nossa nova era, é a geração que é desse jeito. E não é, irmãos, a Bíblia não mudou, ela é desde o dia que foi escrita a mesma e não vai mudar. Pastor, mas os meus erros são pequenos. Irmãos, eu vi certa vez o pastor Bud dizendo: branco é branco, preto é preto, amarelo é amarelo e pecado é pecado. Diante do Senhor não existe pecadinho, pecado ou pecadão. É pecado. Mas eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei. Mas não controla a língua. Existe uma história que de fato eu não sei se é verdade, se é uma piada, algo desse tipo. 3 irmãos decidiram subir para um monte, se consagrar. O pastor, um co-pastor e um diácono. Quando o pastor está lá no altar, ele se entra em arrependimento, começa a chorar, e ele começa a abrir o seu coração para aqueles 2 irmãos, dizendo: irmãos, eu preciso abrir meu coração para vocês, eu estou arrependido. E o co-pastor diz: vai, pastor, abre o teu coração, desabafa. E o pastor diz: eu estou roubando o dinheiro da igreja. Aí, aquela choradeira. Aí o co-pastor: eu também preciso abrir meu coração. Aí o diácono: vai, meu co-pastor, abre o coração, desabafa. Eu não consigo ver um rabo de saia. Aí o diácono: eu também tenho que abrir meu coração. Aí o pastor: vai, meu irmão, está todo mundo escancarando. Qual é teu pecado? Eu não vejo a hora de descer e contar para todo mundo o que vocês fazem. Meus irmãos, todos 3 precisam se arrepender. E nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia nos ensina que nos constrange com o seu amor. Não como um acusador, não como alguém que vai lançar pedras sobre a tua vida, porque deixa eu te dizer algo, irmãos, o diabo gosta de levantar pessoas para tentar te derrubar, o diabo gosta de levantar pessoas para tentar te denigrir, fazer com que você desista daquilo que Deus tem para a tua vida, mas Deus é especialista em levantar pessoas para te pegar, tirar do fundo do poço e te levantar e dizer: ei, vamos limpar essa sujeira, ergue a cabeça que Deus ainda tem algo grande para a tua vida. Mas para que isso aconteça, tem-se uma necessidade de arrependimento, santificação.
O Senhor vem buscar uma igreja limpa, não com manchas, limpa. E essa disponibilidade de nós nos arrependermos, isso é algo palpável na vida daquele que de fato abre o seu coração para o Senhor. O segundo ponto que a Bíblia, de certa forma, nos estimula como igreja, principalmente ao que se trata acerca desses últimos tempos, trata-se acerca do serviço, das boas obras. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses 3, 23, verso 24. Tudo o que fizerdes, diga comigo, tudo, faça de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. No verso 24 ele diz, sabendo que receberão de quem, irmãos? Diga, do Senhor, a recompensa da herança. E ele ainda finaliza o verso dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Em Isaías 1,19 diz, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, irei desfrutar das melhores coisas que essa terra pode oferecer. A obediência atrai as bênçãos de Deus. E aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, chama-se excelência. Não existe nada de errado em buscarmos em Deus a excelência daquilo que Ele tem para nós. Queremos desfrutar de uma boa casa, queremos desfrutar de um bom carro, queremos desfrutar de uma vida de excelência. Isso não é errado, é bíblico, melhor desta terra. O problema está quando se trata do serviço para Ele, não nivelarmos na mesma expectativa que nós temos de receber dEle. Aí é que está o problema. Será que estamos gerando a mesma expectativa de excelência para servir como geramos em receber? Será que estamos tratando aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos com excelência? Ou estamos sendo levianos, empurrando com a barriga? Porque não existe ninguém dentro deste templo que o Senhor não tenha um propósito extraordinário para se manifestar em sua vida. A questão é que muitas vezes nós queremos desfrutar da excelência de Deus. E o que significa a palavra excelência? Segundo o dicionário, significa elevar-se, sobressair-se, um nível acima de uma normalidade, se tornar uma pessoa extraordinária, uma pessoa que age além do ordinário. E quando se trata do servir, quando se trata do dar, quando se trata do abençoar, muitas vezes estamos nos tornando pessoas medíocres. E essa palavra medíocre, ela tem um significado de alguém com uma mentalidade ou uma postura mediana. Mas quando se trata de receber, nós queremos desfrutar. Nós queremos o melhor de Deus. E deixa eu te dizer algo, irmãos, coisas simples do nosso cotidiano manifestam a excelência daquele que está dentro do teu coração sobre a tua vida. Um exemplo básico é aquilo que o Senhor te confiou. Será que estamos sendo zelosos com aquilo que Deus nos confiou para fazermos? Um exemplo claro, pontualidade. Olhe para os seus e diga, 10 horas, é 10 horas, não 10:05. Responsabilidade, zelo, dedicação. Sabe, irmãos, nós somos muitas vezes especialistas em justificarmos. Mas cada vez que você alimenta as suas falhas em cima de uma justificativa, você de certa forma termina se acostumando com esse estilo de vida no qual não condiz com a realidade da igreja de Cristo. Eu vejo pessoas que geram expectativa de um púlpito, que o seu foco é
pregar em um púlpito, esquece que lá fora temos várias plataformas, pessoas que estão clamando para que essa palavra venha aos seus corações, mas elas querem um púlpito. Se isso é algo tão importante para a tua vida e teu ministério, compra um e sai carregando ele nas costas. Porque muitas vezes associamos a igreja a um momento como esse. A Bíblia nos instrui, nos ensina que devemos congregar, faz parte da vida cristã, da igreja, principalmente quando se aproxima o dia do Senhor. Mas irmãos, existe um mundo lá fora que clama por mim e por você na expectativa de agirmos e levarmos as boas novas para eles. Você quer ver um exemplo claro sobre isso? Veja quantas pessoas participam do grupo de evangelismo. Eu não estou te trazendo uma condenação, estou tentando abrir os olhos da igreja ativa dos últimos dias. Departamento infantil, departamentos onde trabalhamos em bastidores, a forma no qual nós ofertamos, a forma no qual nós investimos em missionários, muitas vezes estamos dando aquilo que nos sobra. Isso não é o extraordinário de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso é uma mentalidade pequena, irmãos. Porque se de fato nós cremos que Ele é que dá semente ao que semeia, o nosso conceito em ofertar, em dizimar, em semear na vida de homens e mulheres que estão no campo mudaria. O que eu tenho feito com as finanças que o próprio Deus, segundo a Bíblia, me dá? Precisamos reter por causa de uma possível pandemia que há por vir. Ei, deixa eu te dizer uma notícia. Eu não sou o portador das más notícias, mas segundo a Bíblia, esse mundo vai piorar. Mas a igreja será guardada. Porque é a noiva do Cordeiro. Mas o fato de eu ter o entendimento de que este mundo, de fato, está virado de cabeça para baixo, eu não preciso me deixar levar por ele. Pelo contrário, eu tenho que ser a contramão desse sistema. Mas como igreja, eu não posso apenas ficar de braços cruzados e falar, irei estar intercedendo por vocês. A intercessão tem um poder, é válido com toda certeza, mas a atitude também. Por quê, irmãos? Porque agora entramos no terceiro ponto, que é o evangelismo, que são missões. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia, o evangelismo nada mais é do que um ex-mendigo ensinando a um mendigo como mudar de vida. Para e pensa comigo. E de fato é uma verdade. Estávamos desgarrados como trapos de imundícia diante dos olhos do Senhor por causa das nossas iniquidades. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Para quê, irmãos? Para retermos as boas novas, guardarmos apenas para os nossos, nos tornamos pessoas frias, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos há de se esfriar. Porque pare e pensa comigo, se eu chegasse para você e falasse, segundo a mensagem que eu recebi do Senhor, quando der meia-noite, o arrebatamento vai acontecer. O que você faria daqui para lá? Pare e pensa. Com toda certeza, a primeira coisa que você iria fazer é correr atrás dos seus. Pai, mãe, filho, tia, quem quer que seja, dos seus. Você passaria correndo diante de pessoas que você não conhece e não daria a mínima atenção para eles. Porque o seu foco é divulgar esta brevidade para os seus. Isso literalmente é que tem acontecido dentro da igreja nesses últimos tempos. Eu não estou tratando acerca da igreja, 4 paredes, mas sim do corpo de Cristo. Estamos tão focados em nós que olhamos para o próximo, irmãos, e ignoramos o sofrimento deles porque não faz parte do nosso sofrimento. Mas a Bíblia diz que somos um corpo.
E se fazemos parte de um corpo, significa que se o dedo mindinho se machucar, todo o corpo vai sentir a dor. E é incrível como muitas vezes nós estamos retendo essa verdade. Olha o que o livro de Atos fala aqui no capítulo 4, verso 18, verso 20. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Olha a mentalidade do apóstolo Pedro e João acerca daquilo que ele viu e ouviu em relação a Cristo. Irmãos, pare e pensa comigo. Todos os dias estamos desfrutando de milagres e mais milagres debaixo da potente mão do Senhor. A graça, a misericórdia de Deus nos guarda. Você amanheceu o dia, se acordou, você viu os céus cheios de estrelas, o ar, você pôde respirar e você não agradece a Deus, nem compartilha dessa dádiva da vida para as pessoas. Precisamos nos associar com pessoas que amem o Senhor. Precisamos nos associar com pessoas que amam a sua palavra. Precisamos nos associar com pessoas que amam vidas. Precisamos ser diligentes, atentos ao que se trata acerca do final dos tempos. Irmãos, nós não estamos diante de um filme de ficção. Às vezes eu imagino que as pessoas meditam nas Escrituras e tratam ela como um livro de ficção. Não é, é uma realidade, porque a Bíblia nos mostra que as profecias, boa parte dela, irmãos, está se cumprindo de forma literal, diante dos nossos olhos, e estamos brincando. Veja como está o rio Eufrates. A Bíblia nos ensina que o exército do anticristo passará marchando pelo rio Eufrates. Nunca secou na história da humanidade. Mas as águas já estão batendo nos pés. Olha o Mar Morto. A Bíblia diz que o próprio Mar Morto, o mar mais salgado desta terra, nem uma bactéria conseguia viver dentro do Mar Morto. Segundo as Escrituras, peixes viverão e ao seu redor árvores nascerão. Isso era impossível, mas pesquisa hoje, olha. Nós somos participantes diretos daquilo que há de mais extraordinário para acontecer nessa terra, porque já nos chamaram de barata de igreja, fanáticos, religiosos, mas chegará um dia que nos chamarão de desaparecidos, porque a igreja vai subir, irmãos. E qual é a tua expectativa para essa eternidade? Qual é a tua expectativa para esse encontro com o Senhor nos ares? Ah, pastor, mas eu estou orando, eu estou vivendo em santidade. Mas temos que sair das quatro paredes. Temos que entrar nas escolas. Temos que entrar nos hospitais. Temos que abrir faculdades. Temos que entrar em todas as áreas para que eles possam ver o poder da palavra. Recentemente eu vi o vídeo do nosso querido pastor Tarso Licurgo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a perseguição que ele está tendo dentro da universidade, no Rio Grande do Norte. Vamos estar intercedendo por ele? Vamos. É papel da igreja. Vamos estar lançando palavras de apoio para ele? Vamos. Mas por que não abrimos as nossas próprias faculdades? Por que não abrimos escolas?
Por que não entramos em áreas sociais? Por que não damos um passo diferente daquilo que o mundo gera de uma expectativa da igreja? Porque para o mundo a igreja são 4 paredes, um grupo de pessoas que se reúnem, levantam as mãos, adoram a Deus. Não, a igreja ela sai dessas 4 paredes e domina a terra com o nome de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós vamos estar abrindo a nossa própria faculdade. E o primeiro curso vai ser pedagogia. Por quê? Porque vou gerar uma legião de professores cheios do Espírito Santo que irão fundamentar crianças a palavra. Pô, irmãos, vamos. Não podemos ficar de braços cruzados para aquilo que o diabo tem feito. Por quê? Eu vi uma história esses dias, de um texto bem interessante. Eu não sei se consegue colocar a imagem das crianças. Dá certo? Coloca, por gentileza. Olhe bem para essas crianças. Deixa eu sair da frente. Olha que coisa linda. Deixa eu ler esse texto aqui, que é um pouco longo. Quando 740 crianças foram condenadas ao mar, e o mundo disse não, um homem disse sim. Isso aconteceu em 1942. No mar Arábico, um navio à deriva carregava 740 crianças polonesas, órfãs sobreviventes de campos de trabalho soviéticos, onde seus pais morreram de fome, doença e exaustão. Fugiram pelo Irã, mas encontraram outro impasse. Ninguém queria receber essas crianças. Ninguém queria assumir a responsabilidade delas. Porto após porto, ao longo da costa indiana, o Império Britânico fechou-lhes as portas. Não é nossa responsabilidade. Sigam adiante. Olha o que o Império Britânico informou. A comida acabou, os remédios também, a esperança tornou-se um risco. Maria, de 12 anos, segurava a mão do irmão de 6, prometera à mãe, antes de morrer, que o protegeria. Mas como proteger alguém quando o mundo decide ignorá-lo? Aí o cenário muda. A notícia chegou ao palácio Nauanagar, em Gujarat. O governante era Jan Sahib, um marajá sem exército, sem poder real, sobre os portos sem obrigação alguma de intervir. Os seus conselheiros informaram: 740 crianças estão presas no mar. Os britânicos recusaram abrigo. E ele perguntou: quantas? E o mensageiro disse: 740 crianças. Após um silêncio breve, ele respondeu: os britânicos controlam os portos, não a minha consciência. Elas atracarão aqui. E os seus conselheiros advertiram: você pode ter problemas. E ele disse: eu enfrentarei. Em agosto de 1942, o navio atracou sobre o solo implacável. As crianças desceram exaustas, sem forças até para chorar. O marajá estava na doca, vestido de branco. Ele se ajoelhou para ficar à altura das crianças e disse para os intérpretes: avise para elas que não são mais órfãos, agora são meus filhos, eu sou o vosso pai. Ele não construiu um campo de refugiados, ele construiu um lar. Oh, meu Deus. Ele construiu um lar. Em Balarash, criou uma pequena Polônia, professores poloneses, comida familiar, músicas, aulas, jardins, uma árvore de Natal sobre o céu tropical. O sofrimento tenta apagar quem vocês são, dizia. Aqui a sua língua, cultura, tradição viverão. Durante 4 anos, aquelas crianças viveram como família, não como refugiadas. Ele lembrava nomes, celebrava aniversários, consolava perdas irreparáveis.
Pagou médicos, professores, roupas, comidas com recursos próprios. Quando a guerra terminou, a despedida foi dolorosa. Balachade era o único lar que havia conhecido. Segundo os relatos históricos, hoje, muitas dessas crianças são médicas, professores, pais, avós. Na Polônia, praças e escolas levam o nome de Jan Sahid. Ele recebeu as mais altas honrarias. Mas no seu monumento diz que o seu verdadeiro monumento não é pedra, são 740 vidas. Sabe, irmãos, às vezes eu olho situações como essa e enxergo a igreja, não como ele. E eu não trato a igreja física, mas sim como o corpo de Cristo, mas sim como os britânicos. Olhando para aqueles que estão sofrendo e dizendo, ei, passa adiante, não é responsabilidade minha. Olhando para aqueles que estão a cada dia se padecendo e dizendo, ei, eu prefiro nem ver, porque não é da minha conta, porque a dor não chegou nos meus. Muitas vezes estamos esquecendo, irmãos, que aquilo que nós recebemos do Senhor se chama amor. Estamos olhando para aqueles que estão presos nas correntes do diabo, ignorando porque os nossos estão livres. Mas a coisa não é bem assim que funciona. A igreja dos últimos dias é uma igreja que vai se levantar com um avivamento poderoso, com o coração transbordando de amor. Queira você ou não, irmãos, quanto mais vidas nós arrancarmos do diabo, é mais vida nos céus. Não importa se é um parente meu, se é alguém que eu não conheça, eu quero que eles sejam salvos, alcançados, porque vai ser mais um nos céus. Estamos invertendo os papéis. Estamos valorizando aquilo que o dinheiro pode comprar. Estamos desvalorizando aquilo que o dinheiro não pode comprar. Focamos, eu creio que somos prósperos, abençoados, mas a tua prosperidade não se mede por aquilo que você tem no bolso, mas sim pela tua atitude de coração em relação à tua generosidade, a mão estendida, a você ser um canal de bênção para as pessoas. Caso contrário, nos tornamos pessoas hipócritas. Caso contrário, nós perdemos o sentido das coisas. Ao que se trata acerca do Evangelho, irmãos, estávamos perdidos, fomos alcançados, e por que não buscarmos os perdidos? Por tudo fazemos questão, por tudo fazemos confusão, nos tornamos pessoas, de certa forma, intolerantes ao erro dos outros, mas quando nós erramos, queremos ser os primeiros a ser perdoados. Somos rápidos em apontar os dedos, em julgarmos as pessoas. Somos rápidos em lançarmos as pessoas no inferno. Esse aí já está do inferno para dentro. Esse aí Satanás nem no inferno quer. Mas nós nos esquecemos que o primeiro homem que ouviu que estaria no paraíso com o Senhor era um criminoso. Não era nenhum religioso. Era alguém encharcado de falhas, mas que reconheceu que Jesus era o Senhor e que Ele tinha um reino. E Ele abre a sua boca e diz, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Mas eu e você muitas vezes não. Ah não, isso aí não faz parte do meu grupo não. Criamos colônias dentro de igrejas, grupinhos isolados. Aqueles tipos de pessoas que se adaptam às nossas vontades e ignoramos os demais, como se fossem desprezíveis. Mas a igreja é um corpo. Eu não posso desconsiderar o dedo midinho do meu pé, porque ele é importante para o corpo. Segundo a medicina, se você perde um dedo midinho do pé, você sofre com equilíbrio. Olha que coisa.
Irmãos, nós vamos ser arrebatados. Olhe para o teu vizinho e diga: vai se acostumando comigo, crente. Nós vamos passar a eternidade juntos no céu. Se tu não aguenta um irmão nesse tempo, irmãos, imagina na eternidade com ele. Não seja uma pessoa omissa daquilo que o Senhor confiou para você. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva, se associe com pessoas que irão te fazer crescer na palavra. Essa semana nós passamos 4 dias na praia. Eu tive uma experiência que eu nunca tive antes, que foi jogar esqueci até o nome, um tipo de um futevôlei que eles criaram. E no primeiro dia, meu parceiro de equipe foi pastor Tarcísio. Olha o que Deus arrumou para mim. E jogamos 3 partidas. A primeira perdemos de 11-0. Na segunda perdemos de 11-2. E na terceira perdemos de 11-6. Ele disse: caramba, eu acho que isso não é para mim não. Mas houve uma evolução. No segundo dia, o Senhor teve misericórdia da minha vida e me colocou como parceiro Arthur. Samir estava participando, não foi? E perdemos a primeira partida. E eu disse: cara, eu acho que o problema sou eu. Perdemos de 11-7. Na segunda partida, meu parceiro Arthur começou a me motivar e começamos a ter um certo estímulo. Ganhamos a segunda partida, ganhamos a terceira partida, até que nos classificamos para uma final. Não que meu parceiro Tarcísio não prestasse. Ele é uma bênção. Ele me ajudou a evoluir. Mas o meu segundo parceiro me ajudou a desenvolver mais ainda. Você tem que ser esse tipo de pessoa, irmãos, que vai olhar para aqueles que estão, de certa forma, desestimulados e dizer: ei, bora, cara, a gente vai ganhar. Bora, erga a cabeça, vamos vencer a próxima. Não vamos desistir. E eu te digo uma coisa: quando gerarmos uma unidade, chegaremos a finais e mais finais, e os resultados serão extraordinários. Por quê? Porque a maior vitória não está no jogo, mas sim em fazer com que pessoas possam crescer junto de você. Porque a Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aí eu te digo uma coisa com toda certeza, irmão: chorar com os que choram é fácil. Vem, bota a cabeça aqui, derrama. Agora, se alegrar com os que se alegram. Olha para o teuzinho com olhar para ele 44 e diz: tem que ser crente. Tu olhar para a pessoa, ela recebendo as bênçãos, as vitórias, e a tua ainda não chegou. Diga: está repreendido todo olho de cururu, espírito de inveja. Por que você já prestou atenção que nós celebramos mais as vitórias de quem nós não conhecemos do que dos nossos próximos? Vibre, irmãos. Comemora com os irmãos que você tem contato, as vitórias deles, celebra com eles, investe na vida deles. Se o irmão abrir um negócio, seja um dos primeiros a ir comprar a mercadoria na loja dele, seja um dos primeiros a investir no sonho e nos projetos dos outros. Seja uma bênção, irmãos. O teu tempo vai chegar na hora certa, Deus vai se manifestar na hora certa, porque Deus é bom em todo o tempo, quem não presta é o diabo. Mas, irmãos, muda teus conceitos. Fique em pé em nome de Jesus. Eu queria cantar uma música que eu não sei o nome da música, nem sei como começa a cantar. Mas ela cantou na cantata. É essa daí mesmo? Pronto. Eu queria que eles cantassem essa música. Não me julgue, é porque eu achei bonita e agora o Espírito tratou que convém com esse momento.
Mas olha para os seus e diga: ei, eu vou ver. Não, desse jeito nem eu acreditaria. Diga, não, balança e diga: ei, crente, se anima, porque eu irei ver o extraordinário de Deus se manifestando em tua vida. Diga: ei, erga a cabeça, porque as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Se anima, crente. Cadê minha cantora? Me ajuda pela caridade. Faz o seguinte, abraça a pessoa do teu lado, não larga não. Se não é conhecido, homem com homem, mulher com mulher, mas... Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, Aperta teu irmão e diz pra ele isso. Aleluia! Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Segura baixinho agora, segura baixinho. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: ei, esqueça essa conversa de desistir. O sangue pode estar batendo na canela, mas você vai perseverar. Eu estou junto de você, meu amigo. E no final vamos celebrar, porque o final do crente é vitória, 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 vitória e vitória. Vai lá, não chores. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Se levanta, crente, erga a cabeça. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Celebra! E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Diz pra ela assim, ó: Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. segura baixinho agora. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida
reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca tomou uma decisão como essa, hoje à noite eu te convido para vir fazer parte da família de Deus. Eu não estou te convidando para uma religião, eu não estou te convidando para uma denominação. Eu estou te convidando a você permitir Jesus Cristo se tornar teu único e suficiente Senhor e Salvador, em teu nome ser escrito no livro da vida e o Espírito de Deus habitar dentro do seu coração. Em momentos como esses, muitas pessoas dizem: eu não estou preparado, pastor. E de fato é uma verdade. Não existe ninguém preparado para Ele, mas Ele está preparado para te receber do jeito que você está. Se você tem esse desejo no seu coração de entregar a tua vida a Jesus Cristo, apenas levanta a sua mão como um ato de fé, como uma entrega a Deus. Quem é a primeira pessoa nessa noite para dizer: eu quero Jesus na minha vida? Temos alguém? Se você está aí, vem aqui na frente, por gentileza. Eu quero orar por você. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não é postura de igreja de Cristo se celebrar quando alguém entrega a vida a Jesus, não. Olha para vocês e diga: ei, meu irmão, para de macacada, meu irmão. A Bíblia diz que nos céus tem festa. É uma vida para Cristo, meu irmão. É menos um no inferno e mais um nos céus. Se vê a primeira pessoa, eu tenho o direito de perguntar quem é a segunda. Quem é a segunda pessoa para entregar a sua vida a Cristo? Olhe para o seu vizinho, seja um missionário da noite. Pergunte para ele: você quer entregar a sua vida a Cristo? Se você quer entregar a sua vida a Cristo, diga para ele: eu vou com você. Quem é essa segunda pessoa para dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida? Não permita que a vergonha tire de você a decisão mais importante da sua vida. Celebre, igreja! Lá vem a segunda pessoa ali, ó. Quem é a terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa para entregar a sua vida a Cristo? Se você está afastado do caminho do Senhor, hoje é uma oportunidade de você voltar para Ele. Vem para cá correndo também, não perde tempo. Quem é a terceira pessoa para dizer: eu quero Jesus na minha vida? Eu quero mudar de vida, eu quero Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Olha para teu vizinho de trás, teu vizinho da frente, do lado, da esquerda, direita, e pergunta: bora, hoje é teu dia, se anima. Quem é essa terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa para dizer: eu quero Jesus? Apenas dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Experimente. 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 Temos mais alguém? Eu sinto em meu coração que tem mais. Eu sinto. Mas é uma decisão pessoal. É uma decisão sua. Mas como igreja devemos estimular as pessoas a isso. Vire para mim eles aqui, por gentileza. Elas. A última vez eu pergunto: quem é essa terceira pessoa? Entenda, o diabo vai fazer de tudo para que você não tome essa decisão. Vocês irão repetir o que eu vou falar.
mas faça de todo o coração, tá bom? Feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Diga: Pai, eu peço perdão das minhas falhas, eu peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Diga: diabo, você perdeu, porque a partir de hoje eu pertenço a Cristo e nunca mais irei me afastar dele. Diga amém, amém, amém. E chegou aqui mais aqui, ó. Cadê a alegria da igreja aqui, ó? É ele aqui? É ele? Os dois? Ele, não é isso? 3 pessoas. Os nossos conselheiros vão fazer a oração com ele também. Mas se vier a terceira, eu tenho o direito de perguntar quem é a quarta. A regra é clara. Temos a quarta pessoa também? Ah, pastor, que negócio, não vai acabar não. Enquanto tiver gente, não. Quem é essa quarta pessoa? Temos alguém? Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus. Opa, peraí, ó. Irmãos, cadê? Eita glória! Vamos lá, a regra é clara. Se vier a quarta, eu tenho o direito de perguntar quem é a quinta. Quem é a quinta pessoa? São duas? As duas? Opa! Lá vem a sexta! Lá vem a sexta! Eita glória! Peraí. A regra é clara. É a sétima ali, é? Lá vem a sétima pessoa! Meu Deus! Haha! É só ele. 7 pessoas. A regra é clara. Se vieram 7, eu tenho o direito de perguntar quem é a oitava. Quem é a oitava pessoa? Quem é a oitava pessoa? O Espírito nunca mente, irmãos. Peraí, eu tô vendo gritos. Aonde ali? Ali? Lá vem a oitava pessoa, igreja! Celebre, igreja! Eita glória! Meu Deus! A regra é clara. Se vê a oitava, eu tenho o direito de perguntar quem é a nona. Quem é a nona pessoa? Irmãos, pelo amor de Deus, balança teu vizinho, diga: ei, crente, se tu não celebra com isso, tu está com defeito de fabricação. Pelo amor de Deus, quem é a nona pessoa para dizer eu quero Jesus? Não perde a oportunidade, irmãos. Nós não estamos brincando de igreja. Isso não se trata de religião. Isso é Cristo na tua vida. É você ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. As coisas velhas ficando para trás, tudo se fazendo novo. O Espírito habitando dentro de você e o teu nome escrito no livro da vida. A última vez eu pergunto: quem é a nona pessoa? Ou vai ao racho? Temos a nona pessoa. Eu irei orar por vocês. Eles irão fazer a confissão da fé. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque a tua palavra é verdade. Eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar diante de um momento tão especial como esse na vida dos meus irmãos. Que o teu Espírito possa ajudá-los, que a igreja, a noiva de Cristo, possa abraçá-los e que firmes juntos possamos subir aos céus e te adorar eternamente. É isso que eu te peço e te agradeço e os abençoo em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Canta aí para encerrar essa música. De onde você veio e aonde que você chegou.
todo livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Amado, ó, Chore. segura baixinho agora. Nós temos aqui pedidos de oração.